Bem-vindo a todos. E aí, Mu, tudo Oi, bem? tudo bem? O Murilo é uma grande pessoa e um grande testemunho para Joãozinho, saudade de você. Como é que você tá? E a história dele com o inglês e aonde o inglês o levou é muito importante e ele vai dividir isso com a gente hoje. É muito bacana. Bom, deixa eu fazer as apresentações. A gente vai começando, batendo um papo, depois a gente resume para quem for chegando. O Murilo estuda comigo desde 2011, 2011, finalzinho de 2010, comecei em 2011. E ele fez todo o curso comigo, só que o que é interessante, ele vai contar para nós todos como que foi essa trajetória dele. Angelo, how are you? Welcome from Qatar. Be welcome. Ele vai contar para nós a história dele com inglês e por que que ele estudou inglês e tudo mais. Bom, Mu, conta para mim o que que te levou a achar a nossa escola e começar a estudar inglês e por que que você continuou? Como é que é? Vamos lá. Tá, vou começar desde o começo, que foi... Eu comecei a usar o computador bem novo, acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade, alguma coisa assim. E naquela época todos os aplicativos, sites e qualquer coisa que você iria usar não tinha muita coisa brasileira, então a maioria das coisas era em inglês. E daí eu comecei a jogar, e nos jogos eu me deparei, obviamente, com inglês, porque naquela época não existia servidor brasileiro ainda, era tudo da América do Norte. Então, Uhum. tinha muitas palavras e eu não sabia inglês. Aí eu comecei a descobrir algumas palavras simples, palavras soltas. Então, oi, tchau, trocar, passagem, coisas simples e uns vocabulários soltos. E só que chegou um determinado momento que eu precisava conversar com os outros jogadores. Então, eu tinha que saber, eu tinha que ter um domínio pelo menos simples do inglês para falar, oi, tenho esse item para vender, ou preciso trocar com você, uma coisa assim. E eu não sabia, só sabia alguns vocabulários e algumas palavras soltas. Aí, isso me chamou a atenção do inglês. Eu pensei assim, nossa, eu preciso começar a falar inglês e aprender. E eu fui aprendendo de pouco em pouco esse comecinho básico. E daí eu decidi entrar para fazer inglês numa escola e para realmente aprender. E aí eu entrei numa escola, só que eu comecei a fazer inglês e eu não consegui me adaptar muito bem, porque eu não gostei, acho que talvez do método de ensino, ou não era muito aquilo que eu estava esperando, porque eu já queria o inglês até mesmo para a prática, porque eu precisava conversar com os jogadores, era esse o meu foco. E daí você entra e começa a ver só gramática, é, muitas estruturas assim difíceis para quem está no começo e não era muito o que eu estava procurando. Aí eu não gostei muito e acabei saindo da escola. E eu fiquei um tempo parado, sem fazer inglês, mas em contato com o inglês no jogo, em séries e tudo mais, só que vendo coisas com legenda e tudo mais. Aí tem um amigo meu que ele fazia aula na VIP e eu via que ele estava bem desenvolvido, que ele estava bem, inclusive, se eu não me engano, acho que era na oitava série. Eu não sabia direito, então assim, a professora mandava a gente fazer um texto ou uma coisa pequena assim, com poucas palavras, e ele já perguntava: eu posso escrever o texto inteiro em inglês? Eu posso fazer uma redação? E aquilo para mim eu falava: nossa, como é que ele vai fazer uma redação inteira se eu não consigo escrever, não sei, 2 linhas? Coisa pouca assim, sabe? Aí eu falei: nossa, mas ele tá muito avançado. E daí eu perguntei: aonde você faz? Ele falou que fazia na VIP, ele era da minha sala, inclusive. É da minha sala, inclusive. E aí eu entrei, minha mãe falou: ah, por que você não começa a fazer inglês? Tenta. Você não gostou muito da última vez que estava fazendo curso, mas agora é diferente. E daí eu fui, me matriculei na VIP. Eu comecei a fazer, então, com a sua mulher, com a Thalita. Comecei, Tá acho que no era uma turma, chat aí assistindo? Aham. acho que era uma turma com 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano. Era, acho que Uhum. 2011, né? Faz Uhum. bastante tempo. Sim. E aí eu fiz, se eu não me engano, 1 ou 2 anos com ela.
E Uhum. já foi totalmente diferente, porque eu comecei a me interessar, eu ia para as aulas, eu gostava, eu percebi que eu estava caminhando, que eu estava gostando, e daí para frente foi natural. Cada vez eu ia aprendendo mais, e aí eu troquei de turma, que eu fui fazer aí com o Rodrigo, fui para uma turma para a sala dele, e aí fui passando de livro, e eu Uhum. tive um desenvolvimento natural e foi, eu acho que rápido, porque eu mantive contato o tempo inteiro com o inglês. Eu continuei assistindo séries, eu continuei jogando, e do começo o que eu ia aprendendo, eu ia usando nessas coisas que eu precisava. Então, eu não só ia para aula de inglês para falar, vou aprender inglês, fechou o livro, acabou, eu ia para casa e esquecia. Tudo que eu ia vendo na aula e tudo mais, eu ficava agregado para mim e eu ia usando no meu dia a dia. Eu ia realmente aprendendo e aprendendo aquilo. E aí foi em 2013, né? Surgiu a oportunidade. Na verdade, antes de 2013, se eu não me engano, 2011 ou 12, a escola fez um intercâmbio para Nova York e eu acabei não podendo ir. E esse Eu menino foi. levaria alguns alunos e queria levar você já, mas como você tinha acabado de entrar, você ficou um pouco inseguro de ir, né? Depois, em Sim, sim, 2013, você porque. acabou indo sozinho, Aham. com o Pedro, que é um outro aluno nosso. Vocês acabaram indo e daí conta um pouquinho desse intercâmbio para gente. Eu sempre fui muito tímido, então eu tinha vergonha de falar inglês, eu tinha até mesmo vergonha de ir para a escola e eu sempre fui bem travado assim, sabe? E nesse primeiro que ele fez eu acabei não indo. Eu fui em 2013 para esse intercâmbio, fui Uhum. para a cidade de Nova York fazer um curso numa escola e fiquei lá por deu quase um mês. E isso eu acho que foi um dos diferenciais que ocorreu comigo, porque eu era muito tímido e com vergonha de falar inglês perto de amigo ou para as outras pessoas, porque sempre que eu precisava usar inglês, seja dentro do jogo, alguma coisa assim, era digitando. Então não era conversando, eu não tinha essa parte de conversação. E Uhum. parando lá e tendo que falar todo o tempo inglês, porque eu não podia falar português dentro da escola, e até mesmo outras línguas, porque tinha gente de toda nacionalidade, tinha Certo. espanhol, tinha chinês, tinha japonês, tinha gente de todo canto do mundo. Acabou dando tudo certo, eu caí num nível que realmente eu achei que era o que eu, digamos, que Uhum. eu precisava aprender, tá? Eu estava no nível certo, e foi muito boa a Sim. experiência, porque fora essa timidez de falar inglês, me ajudou muito a crescer a Sim. questão de me virar numa cidade, porque eu estava numa Nova York, numa cidade gigantesca e, sei lá, eu precisava comprar água na rua, eu precisaria ir no cinema, eu tinha que me virar. Eu não sei como fala ingresso de cinema. Beleza, eu tentava explicar ou até mesmo olhar em algum tradutor, alguma coisa, e quando você se depara com essas situações que você precisa saber e você não sabe, isso fica gravado para você dá um estresse. E isso agregou muito, muito, muito para mim. E quando eu voltei, eu já estava Sim. bem melhor. Inclusive, na Sim. conversação, em tudo. Eu lembro que até você, Rodrigo, você falou que eu estava com sotaque de americano, você ficou brincando comigo, Tava. porque você fica um Tava sim. mês falando, você fica um mês junto com o pessoal, com o povo americano, você pega o jeito de falar, o sotaque, é inevitável, Uhum. né? Uhum. E aí, depois disso, eu voltei, continuei fazendo mais alguns anos o inglês, fui avançando os livros, mas aí eu acabei terminando a escola e fui fazer faculdade. Aí eu fiz 2 anos de Uhum. faculdade de ciência da computação na FEMA, mas eu acabei Sim. desistindo e troquei para o curso de direito. Aí eu tive que Sim. vir para estudar aqui em São Paulo. Só que aí Sim. eu fiquei assim muito apreensivo e tal. Eu falei, nossa, mas eu vou ter que parar de fazer inglês e largar a aula da Viper, porque eu estava, se eu não me engano, no último livro. É isso que eu E queria eu não comentar queria parar o um curso, eu queria pouquinho, terminar. Murilo. Já fazia muitos anos que eu estava fazendo inglês, né? Uhum. E aí eu conversei com o Rodrigo, ele acabou falando:
tem como a gente continuar a aula, a gente pode fazer, porque eu sempre fiz em turma, até então eu só fazia em turma. Uhum, Aí ele falou, eu uhum. consigo fazer uma aula para você, faz só nós dois, uma aula VIP, personalizada, e a gente acaba o É, livro. Aí eu falei, nossa, mas como? aham. Porque no momento eu não tinha visto nenhuma escola de inglês que conseguia fazer aula à distância ou algo que desse certo assim. Se hoje a gente já está passando por Uma coisa que eu queria colocar, Mu, toda essa é crítica, o seguinte, esse home office, esse homeschooling que tem aula pelo Zoom, tudo mais. Oi. tá me ouvindo? Uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, ah, você começou a fazer aula online muito antes da pandemia. E eu queria que você Sim, contasse se isso te trouxe sim, alguma bem perda antes de da pandemia. aprendizado, uma coisa, entendeu? Então, porque o ensino à distância ele se popularizou depois da pandemia. E a nossa escola oferece ensino à distância e sem metodologia desde 2013. Quer dizer, as aulas com alguns alunos hoje, eu simplesmente abro a tela do Word e a gente faz a nossa aula tranquilamente, com perguntas e respostas. Então, eu queria falar para você, que para você dizer para todo mundo, como é que é isso? É. Você perdeu alguma parte de aprendizado fazendo a aula online? Foi diferente? E no que se resume a sua aula comigo hoje, já que você terminou tudo? E por que você acha essencial continuar mesmo tendo terminado? Então, pelo contrário, eu acho que não teve nenhum prejuízo. Para mim, foi só benefício, porque, primeiro, que já é muito melhor fazer aula sozinho do que aula em turma. Pelo menos eu prefiro. E porque dá para acompanhar o ritmo de cada aluno. Por exemplo, você já sabia meu ritmo. A gente, no começo, fazia aula pelo Skype. E questão do livro e tudo mais, não teve nenhum prejuízo. Eu fazia as lições, mostrava na câmera, ou se não tirava foto, te mandava, você corrigia os exercícios. E se você faz com a câmera ligada com alguma coisa, não tem nenhum prejuízo. A única coisa diferente é a distância que está o aluno e o professor, mas o livro está comigo, está na minha mão, você está conectado comigo o tempo todo. Então, para mim, foi ótimo. Para mim, não tenho o que reclamar. Foi sensacional. Consegui terminar. E daí hoje continuo fazendo conversação. Também faço à distância, porque continuo morando aqui. E é uma coisa que não tem como descrever o quão bom é, porque eu só dependo de um celular para poder fazer a aula de inglês. Hoje eu já não faço mais livro, porque eu já terminei. Eu faço só conversação e eu preciso de um celular. Eu ligo para o Rodrigo, por ligação, ficamos conversando uma hora e a aula basicamente é isso. Eu dependo de um telefone só. E o que é bacana é que a gente fala de vários assuntos, a gente não fica preso a perguntinhas de estratagemas, ou seja, o que você fez hoje? Hoje, por exemplo, ele já fez aula comigo hoje, ele faz aula aos sábados. A gente estava falando da dissertação da faculdade dele, que ele está terminando direito, então a gente ficou conversando a respeito disso em inglês. Então, é uma conversa totalmente aberta que ele pode abordar qualquer tema que ele se sinta à vontade, entendeu? Então é muito gratificante ver a evolução do Murilo, que ele vai me permitir contar isso. Era um menino tímido e hoje está se despontando no mercado e ele fala para mim o quanto o inglês fez a diferença, porque assim, eu tenho muitos alunos que terminam o curso e depois não querem, às vezes, continuar. Porque, não, eu já terminei os livros. E ele soube e entendeu o quanto é importante você fazer a manutenção. E outra coisa, ele também teve a oportunidade de receber um estudante de intercâmbio do AFS, com quem ele conviveu e aprendeu também, né? Então, isso é muito importante. E o lance da pandemia
para o Murilo e para os meus alunos, me permite colocar rapidinho, é assim, nós Aham. entramos no distanciamento social num dia, e eu falei para os meus alunos, nós simplesmente vamos passar das aulas presenciais para as aulas online. Entendeu? O que, que eu fiz? Eu estou dando aula de casa desde março, sem nenhuma perda. Os alunos fazem prova, os alunos têm o material tudo online. Então, isso é muito importante. É muito gratificante você ver os alunos. Eu tenho outras turmas também que me dizem a mesma coisa que o Murilo está dizendo. As aulas online estão me ajudando a aprender mais, estão me deixando mais concentrado. Então, essa pandemia toda serviu para trazer algo para nós todos, para a gente aprender o que é o novo normal, como se diz em inglês, o new normal, né? A gente aprendeu o que é isso. Então, o testemunho do Murilo hoje, porque isso é um testemunho muito bonito, porque ele se evoluiu, tem 24 anos, está no. Me corrija se eu estiver errado, está no quinto período, no quinto ano de direito, já 10º período, não é isso? Nas portas de se formar, e, e ele falou que o inglês é muito importante, tudo isso é muito importante. E uma coisa muito bacana é que ele aprendeu brincando, ele tinha algumas coisas que ele tinha medo. Porque muita gente, quando aprende inglês, Murilo, não sei se você vai concordar comigo, eles falam, eu tenho medo de falar. Então, quando a gente destrava, quando a gente derruba essa barreira do medo de falar, é o que faz a pessoa seguir adiante. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria que você dissesse, Mu, é, no que você É. usa o inglês hoje? Você precisa fazer um inglês específico ou o inglês que a gente aprendeu? Por exemplo, você não precisa de um inglês nichado, por exemplo, inglês de business. O que você acha disso? Você aprendeu o teu inglês, você se formou, qual é a sua opinião? Então, primeiro você tem que ter, na minha opinião, tem que ter a base de tudo. Por exemplo, no nível bom, no avançado, não fica muito difícil você aprender, por exemplo, esse inglês do nicho que você está falando, inglês mais voltado para o ou alguma coisa direcionada à sua área, porque se você já tem a base, você já conhece, você consegue pegar mais rápido isso que você precisa. Então, o Rodrigo foi me orientando no sentido de eu aprender esse vocabulário que eu não tenho ainda. Mas depois que você já tem essa base sólida, você já consegue falar bem o inglês, fica bem mais fácil para aprender isso. A gente tem que ter a ideia da desconstrução do aprendizado de inglês. Eu estou com bastantes alunos aí de São Paulo e a gente está fazendo aula sem método. E isso está sendo muito bacana, entendeu? A gente está sentando na frente da tela do computador, eles estão me perguntando e a gente vai. Eu digo para eles sempre que é um novelo de lã que a gente vai desenrolando, entendeu? Então, isso é muito importante. O que eu queria que você passasse é assim, o quão confortável você está com o inglês hoje? Quanto você se sente confortável com o inglês hoje? Porque você assiste tudo, você lê tudo, você consegue fazer tudo. Claro que tem vocabulários que a gente aprende a cada aula de novo. Mas eu queria que você dissesse para mim, de 100% da língua, o quanto você se sente confortável hoje. Fico muito, muito, muito confortável, porque é uma aula personalizada e agora para falar inglês, qualquer outra coisa, eu já tô no nível que eu tô, eu já tô bem melhor, já fico confortável, inclusive agora aqui de fazer a live ou de alguma entrevista de emprego, de alguma coisa, porque quando você sabe que você aprendeu inglês e você está conseguindo falar, você para de ficar com medo, porque a apreensão das pessoas, ao meu ponto de vista, é errar. É você falar, eu estou conversando em inglês, mas eu estou falando tudo errado, ou o que será a pessoa vai ficar pensando de mim? Será que ela está, não sei, fazendo piada, alguma coisa assim?
E hoje eu fico totalmente confortável. Sim, sim. Bom, eu acho que o nosso papo foi esse. Agora a gente pode abrir para perguntas do pessoal. Eu queria pedir para que a Thalita colocasse o Instagram, o nosso endereço do Instagram no chat aí. E a gente vai responder perguntas de vocês, de quem tiver aí, pode fazer pergunta. Eu quero dar um oi para o pessoal. Quero dizer também que essa live tem o patrocínio da RR Fotografias, que faz toda a nossa parte de arte gráfica e tal, para me ajudar. Eu quero só testar o que o Murilo estava falando, ele está no chat agora tentando voltar, que as aulas dele, ele fez todo o curso da VIP comigo, e ele fez o curso à distância antes da pandemia, não existia pandemia nisso, tá? Então, ele não perdeu nada, ele se desprendeu ainda mais e hoje a aula dele se resume a um telefone. A aula dele simplesmente se resume a um telefone. E essa manutenção para ele é muito importante. Então, pessoal, eu tenho um Instagram pessoal de trabalho que a gente vai migrar algumas a gente vai migrar essas lives para o meu Instagram profissional, porque a nossa escola continua funcionando, a Thalita dá as aulas dela e eu estou trabalhando online com bastante... Aí, voltou o Murilo. Pronto, agora deu. Beleza. Mu, eu queria que você acrescentasse para mim o que o inglês está ajudando na sua carreira e por que você escolheu a nossa escola? O que a nossa escola tinha de diferente? Por que as pessoas têm que confiar no método online e no nosso programa de ensino que a gente tem? Tá. Ó, pra carreira ajuda muito, 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 porque hoje qualquer coisa, o inglês não é mais um diferencial, o inglês é uma necessidade. Porque eu acho que de 10, por exemplo, processo de trainee ou mesmo de emprego que você se candidata, chutando baixo, 8 vão pedir inglês. Pelo menos no nível intermediário, pelo menos. Então, assim, Sim. 80% do que você vai fazer você tem que ter o inglês. Tem a obrigatoriedade, não mais diferencial. Uhum. Então, ajuda em qualquer coisa, porque se você não tem inglês, você não vai conseguir ir para frente. Na maioria dos cargos, né? Sim. E tudo igual. Eu não sei, eu acho que caiu a live, não sei se deu para ouvir. Fala. Qualquer coisa hoje, pelo menos Uhum. ó, na minha área, na área do direito, todas as empresas, maioria são multinacionais. As empresas Uhum. grandes. Se você for querer trabalhar numa multinacional, você tem que ter o inglês. Se você tem um Uhum. escritório de advocacia, vai ter contratos de empresas. E tem um Uhum. monte de gente que faz contrato com empresas que é internacional. Hoje o dólar é a moeda usada para o comércio. Uhum. Então, para tudo você usar o inglês. Esse método para mim ficou muito bom, porque eu consigo aprender 100%, não tem nenhum prejuízo hoje. Uhum. Uhum. Muito se discute agora de fazer aula pelo Zoom, aulas da faculdade, da escola, mas eu já faço isso faz muito tempo. Já vai ter, acho que vai completar agora no final do ano, 5 anos, que eu já faço aula por telefone, já faço aula Desde que virtual. você foi para São Paulo, a Então, gente faz essa aula assim, né? Desde que você se mudou para eu São cheguei aqui Paulo. em janeiro de 2016, de 2015 Uhum. para 2016. Sim. Então, vai completar, já faz bastante tempo. E é muito importante por causa disso. A escola, eu entrei porque eu vi o desempenho desse amigo meu, foi o que me chamou a atenção. E eu falei, eu vou entrar na escola e vou ver como é que é. Eu já gostei desde o começo do ensino, o livro fez sentido para mim, foi bom, eu fui aprendendo e aí só continuei o processo. Mas assim, Uhum. é só ver o desempenho dos alunos, ver o próprio Rodrigo, que é o professor, o ótimo profissional que ele é, a aula que ele dá, é só. Não tem como. É certeiro. É muito boa a aula de Sim. inglês. E é isso. Eu É isso. preciso, eu preciso fazer um parênteses aqui. Roberta, é isso mesmo. O Murilo vê séries,
ele faz tudo em inglês. O inglês, quando você se apaixona por ele, se torna um vício. E eu preciso contar uma coisa, que o Murilo é muito modesto, ele me contou todo feliz um dia durante uma aula em inglês, quero deixar isso bem claro, que ele foi convidado por um amigo, ou pai de um amigo, para ir ajudá-los numa feira em Dubai, por causa do inglês que ele tinha. Então, isso, para mim, é muito importante. Atesta que o aluno está desenvolvendo e foi brilhante, foi convidado para ir de novo. E eu tenho muito, assim, orgulho desse menino, porque eu conheço ele desde os... De quanto? De 12, de 15 anos, 16. Então é, assim, maravilhoso trabalhar com ele. É um menino, assim, um doce de menino. E eu fico muito feliz de você atestar a nossa escola e principalmente por me incentivar por esse novo lado que a gente vai conseguir. Vai começar com entrevistas e ter aceitado o seu primeiro. A gente teve problemas de conexão, porque isso acontece mesmo, principalmente na sobrecarga que existe em São Paulo, mas isso é tranquilo. Eu queria dizer que a semana que vem a gente vai ter uma entrevista com uma americana. A semana que vem a gente vai ter uma entrevista com uma americana no mesmo horário. E na outra semana vai ser com outro aluno meu que está fazendo muito sucesso em São Paulo também, na área de publicidade. E a gente vai soltando isso para vocês. Eu só peço que vocês, se tiverem a oportunidade, assistam a entrevista que a Thalita pôs o link aí, que eu fiz para um canal americano chamado American English with this guy, que eu sou membro de lá e ele me convidou para fazer uma entrevista com ele, está legendado em português, dá para ver tranquilamente. Se alguém quiser entrar em contato comigo para a gente fazer aula de qualquer lugar do Brasil, a gente pode fazer sem perder qualidade alguma. Eu tenho alunos novos que fazem aí de São Paulo, que entraram em contato comigo, e a gente monta um plano de aula para vocês. Mu, agora eu vou abrir a pergunta para a galera. Se tiver alguma pergunta aqui, a gente responde. Se não, daqui a pouquinho a gente está encerrando, tá bom? Queria agradecer você, queria que você desse as suas últimas palavras e queria dizer que é um grande prazer poder Oi. continuar o curso de inglês com você. Resumindo, eu acho que o inglês é muito importante, isso todo mundo sabe que é muito importante, que hoje é uma necessidade. Eu fico muito feliz de fazer aula com o Rodrigo e é muito, muito, muito importante ter a manutenção do inglês, porque quando a gente fica de férias, por volta de um mês, alguma coisa assim, eu já consigo sentir diferença no nível do inglês, da conversação, e isso eu não paro de ter contato com o inglês, seja por série, por filme, lendo artigo em inglês, lendo o que for em inglês. Se você fica sem fazer conversação, você fica mais travado. Não é que você esquece, mas o raciocínio acho que fica um pouco mais lento. Depois, quando volta, você percebe que tem essa diferença que não é igual antes. Então, imagina você ficar 6 meses, um ano, terminar um curso e ficar 1 ano e meio sem falar inglês. Não vai conseguir falar. Não vai dar. Você vai ficar travando, vai ficar esquecendo. E não importa se você lê e escreve todos os dias. É totalmente diferente a conversação. E é isso. Eu fico muito contente por continuar fazendo a aula e ser pelo celular 1 hora de conversação. Eu só preciso estar com o meu telefone aonde eu estiver. Não precisa ter nem internet, porque eu faço por ligação. Então, qualquer cidade, qualquer lugar, qualquer canto que tiver, eu consigo fazer a aula e continuo fazendo a conversação. E para mim, isso é a melhor coisa que tem. O ponto mais positivo. Porque a conversação, eu tenho que concordar com você, que ela é a manutenção, né? Porque se a gente parar de falar português, a gente vai falar português de quando a gente parou, entendeu? Então, tudo é manutenção. Sim, Em inglês exato. é igual academia. Parou a academia, você trava, entendeu? É isso aí. Mu, queria te agradecer muito seu tempo a pegar num sábado, mas é que eu estou trabalhando bastante mesmo. É o único horário que eu tinha para a gente fazer isso. E muito obrigado para vocês que estão aqui ainda.
os recadinhos finais. Então, a gente vai ter as lives todos os sábados, nesse horário, provavelmente. Se tiver alguma mudança, eu aviso nas redes sociais. Só que as primeiras lives eu vou fazer no meu Instagram pessoal e depois a gente vai fazer a transição para o meu Instagram profissional, tá? Então, eu queria agradecer a todos que assistiram e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Murilo, obrigado. Obrigado a todo mundo. Eliana, um beijo de novo. Roberta, todo mundo que está aí, meus alunos novos, meus alunos antigos e os novos que entraram para assistir. Obrigado, RR, pelo apoio no seu trabalho também excepcional. Obrigadão. Até mais, gente.